tarde, eu sou o professor Esteban, da Universidade Federal do Amazonas, né? Professor na área de letras e também, entre outras coisas, trabalho também com tradução. Começando mais uma oficina de tradução, na verdade mais um encontro desta que é a segunda oficina de tradução literária. Continuamos com o conto de Maria Elvira Roca Barea, que tem um título em latim. O título comentou isso, não? Angel, Angel. No inglês é mais anjos. Terminamos na semana passada, a frase saiu de irritação, porque ele sempre se enfurecia com o desleixo do irmão. Os dois irmãos falando, né? Aí pergunta, e o chapéu? E o chapéu? O que te dei esta manhã, com o qual você saiu por essa porta. Né? Creio que paramos aí, né? Então continua. Agora, aos poucos, essa também é uma estratégia literária, né? Aos poucos vem dando informação, aqui no caso dos nomes. Né? Salvatore é o irmão mais velho. Né? Aí agora, o jovem Júlio olhou para seu irmão mais velho com cara de criança surpreendida roubando doces. Esse porque em espanhol, como é que está? O jovem Júlio, com o nome em italiano, né? Então, para seguir o mesmo, a gente tem que seguir o mesmo critério, né? Então, se o irmão é Salvatore, a gente deixou Salvatore para que fique claro que estamos falando da Itália, né? Então, aqui o irmão Júlio, vamos deixar com a escrita em italiano, né? Então, el joven Julio miró a su hermano mayor con la cara de un niño a quien sorprende robando dulces. ¿No? A tradução queda mais ou menos, creio eu, sim. A única coisa que poderíamos discutir, creio eu, seria o nome, mas como o nome já decidimos deixar em italiano, aqui também deixamos em italiano. Né? Aí volta ao discurso direto, né? que vai intercalando o narrador e abre o espaço para o discurso direto. Has perdido el sombrero e el inglês. Traduzindo, você perdeu o chapéu e o inglês. Também não tá afirmando, né? Aí o irmão fala, mais novo, o Júlio, né? El sombrero, sim, né? Está afirmando, sim. El inglês, não. E em português, o chapéu, sim. O inglês, não. Lembra que semana passada estávamos falando, que falamos também da vírgula, do uso da vírgula? Agora não lembro se foi semana passada ou na retrasada, né? Um dos casos que se usa vírgula também é para substituir verbo. Quando a gente não quer repetir o verbo, então a gente usa vírgula, né? O chapéu, perdi sim. Né? O inglês, perdi não. Então a vírgula substitui o verbo para não ficar repetitivo. Em espanhol. El bodegueiro, tanto é que depende também. As palavras têm vários sentidos, né? Mas bodegueiro vem de bodega. Então, pode ser o dono da bodega, pode ser o que cuida da bodega, que trabalha na bodega. De preferência, quem é o dono da bodega, né? O bodegueiro. Né? Aí está. O bodegueiro tomou aire antes de perguntar e se obrigou a si mesmo a usar um tono comedido e compreensivo, porque sabia que o jovem Júlio se cerraria como uma almeja assustada se notava sua irritação. Né? Então, aqui na Espanha, bodegas são que vendem vinho, né? Que guardam vinhos, ou lugar também que vendem vinho, né? Bodegueiro vem de bodega, né? Que bodega em português, adega.
né? Adega sim é conhecido hoje em dia em português. Adegueiro, nem tanto, né? E se usa mais também adega, não tanto para loja que vende vinho, né? Pode ser, mas também tem, hoje em dia tem essas adegas que você guarda o vinho na sua casa mesmo, né? Vende feita de madeira, tem umas que são controlar a temperatura, né? Essas são interessantes. Eu deixo aqui como adengueiro porque, repetindo, a gente está traduzindo um texto que seria de 1600. Então, se no Brasil hoje não existe, talvez, essa figura do adengueiro, na Itália de 1600 sim existia, e existe a palavra em português, que é adengueiro. Né? O adengueiro respirou fundo antes de questionar, obrigando-se a usar um tom controlado, né, o comedido por controlado, tono comedido e compreensivo, traduzido por tom controlado e compreensivo, né? Pois sabia que o jovem Júlio, né, o seu irmão, ele sabia, na verdade, o adengueiro é o Salvatore, né? Mas quem está falando aqui é o narrador. Está falando para a gente. E faz esse jogo muito interessante o tempo todo dele, o narrador e o discurso direito, né? Então, pois sabia que o jovem Júlio se calaria como uma... Aí que está. Aquilo que seria uma almeja assustada se notava sua irritação. Almeja é um molusco que tem aqui no Brasil também, né? Chama ameijoa. Ameijoa é uma designação comum dada a várias espécies de moluscos bivalves, da ordem, aí vai dar os nomes. Mas também tem outros nomes, dependendo da região, marisco, pedra, né? Porque exatamente se fecha e abrir aquele bicho é complicado, né? Por isso que diz que se fecha, se calaria como uma ameijoa assustada se notasse sua irritação. Então é como criança, né? Está parecendo que é criança que quando vê que o outro está irritado, então aí que não vai falar nada. E é uma maneira de falar. A gente poderia usar outra expressão? Sim, poderia. Principalmente se fosse um texto atual. Mas voltava à questão de 1600. Então, a gente tem essa opção de usar uma outra expressão para dizer que vai ficar fechado, né? Porque esse bicho não dá para abrir. Ele se fecha e você não consegue abrir. Para comer você tem que abrir, né? Quem gosta de comer cru com limão, né? Primeiro tem que abrir e é difícil. Isso é uma expressão figurada de que se percebe que está irritado, não vai querer falar nada. Ele quer saber o que aconteceu com o inglês. Professor, então, no caso, poderia ficar assim, Júlio se fecharia como uma ostra assustada, por exemplo? Ou não? Poderia ser ostra também, né? E aí ficaria mais fácil entender, porque eu não sei, mas eu não conhecia esse nome. Eu conheço a almeja, mas aqui no Brasil que tinha esse nome eu não sabia. Uma ostra. Também se usa ostra também. Se fecha também, é difícil de abrir, né? Aí caberia. E creio que ostra também é mais conhecida aqui, não é? Sim, professor. Acho que ia ficar mais fácil para compreensão, né? O que eu deixei do lado é para ficar, principalmente para a Jordana, que está fazendo esse estudo, né? Quais foram as opções que a gente teve, né? Então, poderia ser ameijoa ou ostra, em espanhol. El obispo insistió muy especialmente en que lo atendieras en todo y estuvieras pendiente de él.
Né? Quem está falando aí é o Salvatore, né? Aí vemos aqui, porque esse é o discurso direto, né? Só para entender melhor isso, né? Vamos traduzir que muito, só para entender um pouquinho mais, né? Salvatore Tomasio, né? Que aí ia dar o nome, sobrenome, né? Não acabava de entender que importância tinha aquele estrangeiro pálido que vinha tão recomendado por el obispo. A tradução, como fica? O bispo, né? Outro artigo, né? Aqui, bispo, né? O bispo insistiu especialmente para que você cuidasse dele e ficasse de olho nele. Aí o pronome você está muito atual, né? Aí teríamos que, de repente, aqui ele não dá o pronome, né? Insistiu muito especialmente em que lo atendieras tú, né? Lo atendieras tú, em todo e estuvieras pendiente de ele. Está usando o tú, né? Em espanhol. Então, aqui a gente usa o você, que é o mais usado, né? Aqui no Brasil. Lembrando que, dependendo da região do Brasil, o uso desse pronome do português, você, tem diferença, né? Em espanhol, Salvatore Tomasio não acabava de entender que importância tinha aquele estrangeiro pálido que vinha tão recomendado por el obispo. Vou ler mais um pouquinho, tá? No parecía persona de calidad por sus ropas. El jubón, y ahí vamos a ver qué pieza, qué ropa es esa, ¿no? El jubón estaba más bien gastado y la camisa que llevaba tenía ya muchos lavados. Va describiendo, es narradora, ¿no? Tampoco el calzado destacaba por su finura. Cierto es que los viajeros prefieren usar la ropa más gastada, porque el polvo de los caminos estropea la mejor tela, pero es que tampoco traía un gran equipaje. A tradução. Salvatore Tomasio não entendia a importância daquele pálido estrangeiro, né? Não acabava de entender que importância tinha aquele estrangeiro pálido que vinha tão recomendado por el obispo. Traduzimos aqui. Não entendia a importância daquele pálido estrangeiro que vinha tão bem recomendado pelo bispo. São opções aqui de mudar, não tem grande problema, mas não é a única opção, né? Aí depende do tradutor. No parecía persona de calidad por sus ropas. Ele não parecia ser uma pessoa gran fina por causa das suas roupas. E aí perguntou, em vez de gran fina, haveria outra opção para vocês? Professor, talvez, eu vou ler a frase, tá? Ele não parecia uma pessoa de alta posição? Será que poderia ser isso? De qualidade também está associado a uma alta posição, né? Uma pessoa nobre, assim, mais nobreza, né? Aqui não fala de nobreza, fala de qualidade, né? Então poderia ser uma pessoa gran fina ou, vou mudar aqui, porque no meio vamos deixar gran fina. Uma pessoa nobre? Poderia ser também, mas aqui não está falando de nome, né? Está falando de qualidade, ou seja, uma pessoa que eu acho em alta posição, grão fino, né? Que grão fino é mais de agora, né? Então, de alta posição talvez seja mais apropriado. Mas nobre já é um título. Então, alta posição, creio que fica mais apropriado, né? Vamos continuar, então. Então, ele não parecia ser uma pessoa de alta posição por causa da sua roupa, né? Poderia ser por causa da sua vestimenta? Sim,
né? Você pode mudar. Aí, uma tendência que há, né? Aqui a gente está numa oficina que, em princípio, é para quem quer aprender, quem está começando, né? E uma característica de quem está começando é que fica mais preso ao texto. Então, por exemplo, aqui uma persona de qualidade por suas roupas. Então, você traduzindo ser uma pessoa de alta posição por causa das suas roupas, né? Pela sua roupa, pela roupa que usava, né? Esse causa a gente já é uma Professor, poderia correr a troca devido às suas roupas? Também. Ou por causa da sua roupa, devido a sua roupa, aí muda a preposição, né? Poderia ser vestimenta? Também poderia, né? Aí isso que fala, aí já são ousadias de quem já tem experiência, né? Quem está começando tem a tendência de ser mais, de ficar mais preso. Mas isso é natural, é assim, natural, é assim que acontece. E depois a pessoa vai ganhando experiência e aí vai vendo que pode mudar mais, né? Jorge Luis Borges, o escritor argentino, que ele, quando traduzia, praticamente escrevia, reescrevia o texto, né? Já não ficou bom aí, ele reescrevia o texto. Sendo Borges, ele pode fazer isso, né? Mas a gente menos, né? E se a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, se for um trabalho de pago, encomenda de uma editora, aí tem que seguir as normas da editora, né? A gente está aqui mais como tradutor do que como escritores, né? Mas, repito, se um escritor, e isso acontece também com frequência, um escritor que está traduzindo, ele já tem, pode querer deixar a sua marca, né? Fazer uma tradução, deixar um texto mais parecido com ele, né? Ele não parecia ser uma pessoa de alta posição devido às suas roupas, né? E aí vem a roupa, né? Que a roupa que está usando? É um cubón, né? Traduz ao português gibão. Essa é uma roupa da época que se usava. Assim, a gente assiste um filme, né, da Itália, mesma peça de teatro né? São esses tipo casaquinhos, né? Curtinho apertado, né? Com manga também, né? Esse que é o cubón, né? Então, em espanhol, o cubón estava mais bem gastado e a camisa que levava tinha já muitos lavados. Até você vê uma pessoa que está saindo da Inglaterra para a Itália, recomendado pelo bispo, mas a roupa dele não é de coisa, né? Era difícil a roupa, né? Então, ficou assim. Tinha sido recomendado pelo bispo, né? Ele não parecia ser uma pessoa da alta posição devido às suas roupas. O gibão estava bastante puído, né? Estava bastante gastado em espanhol, né? Deixamos como puído, o gasto. E a camisa que ele usava, né? Porque e a camisa que levava, tá aqui, a camisa que ele usava, já havia sido lavada várias vezes. No que, a camisa que levava tinha já muitos lavados. Né? Tinha já muitos lavados. A camisa que ele usava já havia sido lavada várias vezes. Professor, Diga. Trocar a palavra gibão por casaco não seria melhor? Hoje ia mudar muito. Para hoje, seria até melhor, né? Botar um casaco que aí todo mundo entende, né? Mas é que o divã é uma roupa específica daquele tempo, daquela época. Poderia ser casaco, sim, mas deixando o gibão
fica mais claro que esse é um tipo de roupa que se usava na época. Tá? Então, aí a gente está optando mais por manter o nome da própria roupa, né? Como o nome que tinha. Tá? Hoje em dia também em espanhol, acho que ninguém usa jubón, jubón, né? Então, por isso que eu deixaria jibón. Tá? A outra é do verbo, do tempo verbal, né? Ele usava, a camisa que ele usava já havia sido lavada várias vezes. Já, hoje em dia, às vezes se usa mais o verbo ter, né? Já tinha sido lavada. Ou parecia ter sido lavada muitas vezes. Aí há também opções, né? Aí para A camisa que ele usava parecia ter sido lavada várias vezes. É uma opção também. Então, a camisa que ele usava parecia ter sido lavada várias vezes. Tá bom. Pode ser também uma opção. E os sapatos, né? Tá falando aí, o sapato. Tampouco, né? O negativo, né? Também, tampouco. Tampouco o calçado destacava por sua finura. Né? Então, os sapatos que estava usando também eram finos, né? De qualidade. Aqui em cima é qualidade, aqui finura, né? Por isso esse grão fino era uma opção também, né? Como que fica? O calçado também não se destacava pela delicadeza. É uma opção. Eu acho que elegância, professor, ficaria melhor. Como? Elegância, a palavra elegância. O calçado também não se destacava pela elegância. O calçado também não, né? Porque em espanhol também tampouco. Em português, apesar que existe também, o negativo também se usa mais. Também não. O calçado também não se destacava pela sua elegância. Cierto es que los viajeros prefieren usar la ropa más gastada porque el polvo de los caminos estropea la mejor tela, pero es que tampoco traía un gran equipaje. É verdade que os viajantes preferem usar as roupas mais usadas porque a poeira das estradas estraga os tecidos, mas ele também não trouxe uma bagagem grande. Uma grande bagagem também poderia ser. Está coerente aqui. O calçado também não se destacava pela sua elegância, mas ele também não trouxe uma bagagem grande. Percebam que aqui em espanhol, o grande equipagem e depois, né? Uma bolsa, que ele trazia de equipagem, né? De bagagem, né? Que ele trazia? Uma bolsa pequena de sarga em la que havia mais livros e papéis que roupa. Uma pequena bolsa de sarja contendo mais livros e papéis do que roupa. Mas também era verdade, porque, olha aqui a questão que a tradução ficou. Cierto, cierto es que los viajeros prefieren usar la ropa. Quando traduzimos, botamos, é verdade que os viajantes preferem usar as roupas. Aqui usa cierto, pero está relacionado com verdade, poderia ser, né? E por isso que aqui embaixo uma bolsa pequena, havia papéis que roupa, pero também era verdade, né? Que se le veía a la legua el ademán de persona educada y que agradecía todo con tanta convicción que era un gusto servir. O sea, era una persona educada. También era verdad de que
A uma légua de distância se veia o jeito educado e que apreciava tudo com tanta convicção que era um prazer servi-lo. E que agradecia é de dar graça, agradecer. Né? Fica melhor mesmo. Né? Então, eu de apreciar. Um pouco esquisito aí. Então, que a uma língua de distância seria o jeito educado e que agradecia, né? Agradecia, não é isso? Isso, professor. Agradecer tudo com tanta convicção que era um prazer servir. Devia de ser um cavalheiro inglês pobre. Um artista, um professor. Um artista, um professor que tem pobre e tem livro. Né? Ele deveria ser um cavaleiro inglês pobre. Um cavaleiro inglês pobre. Como Dom Quixote, né? Um cavaleiro, mas também já era pobre. Já não tinha tantos recursos, né? Devem fazer tal coisa, essa é a obrigação. Deveria de, já não é afirmação, não está afirmando, então é provável. E em português não tem esse detalhe, né? Deveria ser, não tem essa diferença de probabilidade ou de obrigação. Amanhã deve de chover, né? Em espanhol, amanhã deve de chover, é provável de chover. Né? É diferente de amanhã deve chover, isso é uma obrigação. Aí fica estranho, né? Obrigar o tempo a tem que chover. Deve chover. Não. Mas em português não tem esse detalhe. Mas aqui se entende isso. Ele deveria ser um cavaleiro. Aí poderia ser. Ele provavelmente fosse um cavaleiro inglês pobre. Poderíamos traduzir assim também. Professor, mas pode-se utilizar de ser também em português, de ser um pobre cavaleiro inglês? Sim, trocar também a posição desse pobre, né? Colocar pra frente. Isso, porque aí dá outro sentido no português, né, Giovana? Uhum. Ele deveria de ser um pobre cavaleiro inglês, não seria algo, né? Não sou diferente, mas não sei se pode fazer isso, e eu não sei se esse de ser seria correto em português também. Então você diz, ele deveria ser um pobre cavaleiro inglês? Sim, professor. Que há diferença entre um cavaleiro inglês pobre que um pobre cavaleiro inglês, né? Aí a gente já está afirmando, mas não é isso que precisa no espanhol, não está como que afirmando? Ele deveria... Não, deveria de, quando está deveria de, é que não está afirmando, né? É provável que sim. Né? Então não pode se trocar, não. Porque aí, no caso, em português, ficaria afirmando. Né? Quase que uma afirmativa. Um pobre cavaleiro inglês. Então não pode. Não, acho que ele deveria ser um pobre cavaleiro inglês pobre. Ele deveria ser um cavaleiro inglês pobre. Como é que pode ficar assim? Sin embargo, nada de esto tenía importancia para Salvatore. No entanto, sin embargo, nada disso. Em espanhol, nada de esto tinha importância. Em português, no entanto, nada disso importava para Salvatore. Certo? Pelo horário, podemos parar por aqui?